Sobre o processo de desenvolvimento mediúnico, a princípio, eu já falei em outros vídeos que tenho ressalvas a respeito do desenvolvimento, né? Eu não acredito em desenvolvimento no sentido de fazer brotar uma mediunidade, uma capacidade mediúnica, mas eu acredito no desenvolvimento como um meio de você aprimorar um dom que você já tem, né? Ou então de você aprender a lidar com aquela mediunidade, aprender a trabalhar aquela mediunidade. Aí tudo bem, gente. Esse desenvolvimento que vocês colocam um monte de maluco ali que não tem porra nenhuma, vai ficar igual um doidão lá esperando baixar alguma coisa por meses, quiçá anos. Isso aí eu acho de uma falta de emoção sem tamanho, viu? Porque essa história de que todo ser humano é médium, você sabe que eu não concordo com isso. Eu acho que médium é quem realmente tem a capacidade de lidar com espíritos, de enxergar, de ouvir, de ter um contato, né, de conversar e tal. Agora, quem não tem isso não é médium, porra. Todo ser humano, todo animal... Para. Por que eu sou contra esse negócio de botar todo mundo para desenvolver? Por que eu reclamo tanto disso? Porque eu acho que se você coloca uma pessoa que ela não tem mediunidade no meio de um desenvolvimento e você coloca isso, você prolonga isso por meses, por muito tempo, você está fazendo com que essa pessoa ela acabe se familiarizando com a situação e que ela fique suscetível a sugestões. E eu estou falando no sentido de hipnose mesmo. Não sei se vocês já pararam para estudar sobre isso, para ver o mecanismo da hipnose nas pessoas, como que ela funciona, mas, gente, uma pessoa suficientemente relaxada e com a sugestão adequada, ela pode fazer qualquer coisa. Isso é muito sério. Tem até hipnólogos que eles demonstram como que a hipnose, como que esse poder, né, da sugestão age em sentido religioso. No caso de igreja, por exemplo, né, você sob um relaxamento, depois uma sugestão, a pessoa vai te conduzindo ali, você está suscetível a fazer aquilo, você está querendo fazer aquilo, você entra em qualquer transe, sua mente cria qualquer coisa, para ela dizer e fazer você apagar, sendo que você é apagado, você vai falar que você é o diabo, ou que você é a entidade, não sei das contas, ou não sei o quê, porra, não custa muito. Uma pessoa nas condições adequadas, isso acontece com muita facilidade. Então, a questão que fica é, será que as pessoas vão ter discernimento de perceber que foi uma sugestão, uma questão hipnótica que a pessoa está passando, ou se na verdade é de fato uma entidade? Quando você coloca uma pessoa em desenvolvimento por muito tempo sem que ela tenha nada, você acaba abrindo brecha para que essa confusão aconteça. Nós sabemos muito bem que o que acontece com boa parte dos sacerdotes é que eles não têm evidência para olhar para uma pessoa e enxergar se a pessoa realmente tem santo, se ela não tem, né? Ainda tendo como base esse conceito de que todo mundo é passível de desenvolver alguma coisa. Aí você enfia um monte de gente doida no meio de uma gira e, por conseguinte, acaba atrapalhando os poucos médiuns de incorporação que tem no local, que não são fáceis, não são comuns, né? Vamos falar a verdade aqui, pessoas que incorporem de verdade não é uma coisa fácil de achar, né, comum. E num processo de desenvolvimento, a permanência dessas pessoas ali forçando uma situação que não existe, isso inclusive acaba atraindo espíritos zoadores mesmo, zombeteiros mesmo, que vão ali para sacanear, para usar o plantão. Tem um doido ali que tá achando que tem alguma coisa, tá na vaidade, vamos lá, vamos cair em cima. A vaidade de vocês é sempre disfarçada de eu quero trabalhar para ajudar os outros, eu quero trabalhar para caridade, né? Então em cima disso daí vocês atraem muita merda, acaba trabalhando no desenvolvimento alheio. Mas falando agora do processo de desenvolvimento, para pessoas que são médiuns de fato, o principal nesse processo é a constância. Não adianta você marcar desenvolvimento uma vez por mês, 2 vezes por mês. O desenvolvimento adequado ele tem que rolar pelo menos 2 vezes na semana. Por quê? No início, quem aqui trabalha sabe que a gente não tem
um hábito com a energia dos espíritos. Então, o nosso corpo, ele meio que é como se ele relutasse para receber, ao mesmo tempo que é como se ele precisasse de um esforço muito grande para acomodar aquela energia. Então, é por isso que no início a gente se debate tanto, a gente não consegue controlar a vibração. Ainda tem um outro problema, porque pessoas no início do desenvolvimento, elas são totalmente abertas. Daí que a gente já vai falar sobre a necessidade de um cuidado específico e muito grande com essas pessoas. Por quê? Porque a gente tá como se fosse, sabe, sem pele, é só na carne. Então, somos um foco, naquele momento, somos um foco por onde os espíritos entram e saem, sem ter um filtro, sem ter uma barreira que proteja. Então você está suscetível não só à energia de espíritos, mas de pessoas, de ambientes. Então você está totalmente ali escancarado. Então é por isso que nesse período é extremamente importante que o sacerdote te dê um respaldo espiritual, energético, muito bem feito e muito forte, para que você não padeça pela energia negativa de pessoas ou de espíritos. Você vai perceber que ao longo do seu desenvolvimento você vai passar a controlar a vibração, sem que, quando no início, na verdade, muitas das vezes, você pode até quase quebrar o terreno todo, né? Porque você sai, vai igual um peão rodando por aí e sai batendo na porra toda. Isso tem babaca empinando moto, nessas horas resta qualquer pra trás. Isso que tem gente que quase cai mesmo, porque a força é uma coisa que a gente não é habituado, né, a sentir. Então, até o nosso corpo acostumar com isso leva um tempinho. Alguns meses, na verdade, pelo menos uns 3 meses, se você fizer essa constância de 2 vezes por semana, pelo menos, já vai te ajudar muito a se acostumar com mais rapidez. Depois que a gente acostuma com a energia, a gente tem que aprender a identificar as energias. Eu quero que vocês entendam que o desenvolvimento, ele diz respeito a muita coisa, não só você saber como receber uma entidade, mas na verdade é como você vai lidar totalmente com esse mundo novo, né, da espiritualidade, o mundo invisível. Então aí você vai aprender também a identificar o tipo de energia de cada entidade, de cada espírito, de cada ser que chega para tentar entrar em contato com você. Isso vai ser ensinado também no desenvolvimento. Também vai ser ensinado um meio de você captar através dos sinais físicos. Quais partes do seu corpo vai apresentar uma vibração de diferentes tipos, que corresponde a diferentes entidades e espíritos, a sua respiração, os tipos de respiração que você vai ter, as sensações físicas e térmicas, até mesmo a temperatura conta nesse processo. Geralmente, justamente por a pessoa estar num momento de extrema abertura no início do desenvolvimento, é que é preciso um cuidado do sacerdote no sentido assim, é tipo um bebê, gente, sabe? É tipo uma criança mesmo. Você tem ali que tá o tempo todo atento, não só no momento em que você está no terreiro. Uma pessoa de desenvolvimento, ela pode acabar pegando santo na rua, ela pode acabar pegando santo dentro de casa, na escola, no trabalho, ela pode passar mal em determinados locais, não necessariamente incorporar, mas ela pode passar mal. Então, o sacerdote tem que estar o tempo todo ali de prontidão para atender essa pessoa, para poder limpar essa pessoa em caso, porque assim como o bebê, eu tô falando que é igual ao bebê. A sujeira acontece, sabe? Você tá aqui bem, você tá todo cagado, cai tudo pra trás. Ou você começa a passar mal num lugar inadequado e o sacerdote tem que ir ali te socorrer. Então, além disso, ele tem que ter os cuidados de verificar os sonhos que a pessoa está tendo no período de desenvolvimento. O momento do sono para o médium é muito importante, perigoso, ao mesmo tempo que é imprescindível para que certas coisas aconteçam ali, que ele passe a entender certas coisas também. Então,
O sacerdote tem que estar ali prestando atenção no que ele está sonhando, como é que está sendo o sono, está tranquilo, o que está acontecendo, está parando, está acordando no meio da noite, porque ou durante o sono, nesse período a gente costuma também ter muita visita de espírito, não só de entidade, de gente morta mesmo, então é outro período crítico porque e assustador, né? Vamos combinar. Então o sacerdote também tem que estar ali tomando conta de você no sentido de ensinar ritual, de cuidar para fazer coisas que garantam que você tenha um sono em um período noturno tranquilo, porque a noite, sim, não é coisa de filme de terror, a noite é um período mais suscetível a todo tipo de mistério. Outra coisa super importante no período de desenvolvimento é o cuidado no sentido de limpeza do médium e no sentido de proteção e fortalecimento. Então, o pai de santo, a mãe de santo que você tem, eles têm que estar super atentos para te deixar limpo sempre. Então, uma pessoa que está em desenvolvimento, ela precisa passar toda semana pelo menos, ou se não for possível, gente, a cada 2 semanas, no mínimo, porque é muito necessário que a pessoa passe por processo de descarrego, limpeza mesmo, espiritual, cuidado no sentido de fortalecimento. Então tem alguns rituais que você deve fazer para que você comece a pegar força para conseguir lidar sozinho e manejar essas energias sozinho, aos poucos, como se fosse uma criança mesmo. Você vai ensinar a pessoa a andar dentro da espiritualidade, e esses rituais, essas coisas que garantem com que o médium fique fortalecido são imprescindíveis nesse momento. Nesse período de desenvolvimento, o sacerdote tem que atentar para o tipo de mediunidade que a pessoa tem, bem como é como se fosse um DNA espiritual da pessoa, tá? O sacerdote ele tem que te diagnosticar. Como assim? Entender suas peculiaridades espirituais. Vamos supor, tem pessoas que têm muita facilidade de atrair os espíritos, até pela mediunidade que tem no meu caso, por exemplo. Mortos em geral, entidades, mas elas não são prejudicadas por essa energia. Elas conseguem absorver e se limpar automaticamente sem que aquilo prejudique ela de uma forma muito grave, entende? Sente um desconforto, mas nada que seja perigoso. É o meu caso. Mas tem pessoas que, mesmo sendo médiuns, elas são extremamente sensíveis à energia dos mortos. A maioria das pessoas inclusive. Então, com o tempo elas podem ter... Esse é o tipo de médium que precisa de mais cuidado. É o tipo de médium que essas energias podem afetar a cabeça deles, no sentido de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico mesmo e afins. Então, essas pessoas que têm esse psicológico muito sensível, você tem que ter um cuidado assim imenso com elas no período de desenvolvimento, até que elas consigam se fechar para não serem prejudicadas dessa forma. Ainda assim, ao longo de toda a vida espiritual, elas vão precisar de tempos em tempos estar cuidando desse lado, como se fosse fazer uma limpeza, sabe? Tipo, uma geral, uma faxina no espírito, na alma delas, para que elas não sintam o peso dessa energia, que é difícil, gente. A energia de morto não é nada legal, não é nada fácil. E essas pessoas padecem demais por conta disso, então tem que ficar de olho nelas. Já tem pessoas que podem partir mais pro lado da saúde, elas não sentem nada na parte mental, psicológica, mas na saúde elas se ferram todinha, então começam a ter um monte de problema que não tinham antes e tal. Então o sacerdote, nesse momento, ele tem que estar totalmente à disposição do médium, totalmente, para poder entender como é que está ficando a vida dele após a entrada para a espiritualidade, para que possa ser corrigido os problemas, entendeu? Tem pessoas que acabam se prejudicando no sentido material, então já exige um outro tipo de tratamento. Então, como vocês podem ver, não é à toa que eu não tenho casa de Santo Alberto, porque assim, eu acho
que dá um trabalho gigante você ter filho de santo. A não ser que você jogue tudo num lugar, me dá R$20 de mensalidade, me dá 30, me dá 50 de mensalidade, e vão ter 4 giros no mês e foda-se, tá toda a pomba rolou ali, jogou, você que lute, você que se vire. Se for assim, é mole, mas assim, na minha concepção do que é ter filho, é igual ter filho, né? Você já sabe que eu não quero ter filho. Então, já sabe também como é que eu acho que uma criança deve ser criada. Agora, você sabe como é que eu acho que um filho de santo deve ser criado. Então, é por essa razão que eu não quero isso pra minha vida. Porque é um filho, gente. É um filho. Você não tem horário de expediente em terreiro. Você não tem horário de expediente como pai de santo, como mãe de santo. Sem tempo integral. Então, a pessoa teve algum problema com você, então a pessoa teve algum problema, ela tá lá na casa do caralho, tá pensando, você vai sair da sua casa e vai buscar a pessoa para levar pro terreiro, para você cuidar da pessoa. Você vai dar o banho, você vai passar, no caso a gente tá falando de Umbanda, né? Você vai passar o descarrego, no caso não é porra, mas você vai passar o descarrego, você vai cuidar daquela pessoa para deixar ela nova em folha e forte. A sua obrigação como sacerdote é criar um filho, assim como a gente cria filhos, né? É criar um filho para que ele esteja forte e apto a levar uma vida boa, no melhor caminho possível, né? Você vai dar àquela pessoa um caminho espiritual, uma força para seguir esse caminho espiritual, uma base, né? Base, isso que a gente tem que construir no desenvolvimento. Então é essa a razão, agora vocês entendem que eu não quero, nem adianta, porque não dá. É muito trabalho, realmente. Ouvindo esses passos, é garantido que você vai conseguir encarar a espiritualidade, trabalhar com a espiritualidade da forma mais positiva possível. Porque aí você vai estar forte, vai estar preparado, vai ter um alicerce. E você não vai precisar ficar 5 anos em desenvolvimento, porque um desenvolvimento bem feito, bem conduzido, ele pode ser concluído em menos de 1 ano. É o tempo suficiente para você conhecer suas entidades, pelo menos não todas, mas 90% delas você vai conhecer, e quando as que você não conhece aparecerem, você já vai estar suficientemente forte e sabendo como é que se recebe, como é que se trabalha aquela energia dentro de você. Entende por que facilita tudo? Então, não significa que você só vai conhecer todas as suas entidades em 6 meses. Não, nada disso. Até porque a gente continua sendo médio, continua sendo aberto. Isso aí é um trabalho para a vida toda. Tem entidade, por exemplo, que eu só vim conhecer no passado, gente. Para vocês terem uma ideia. Então, olha quanto tempo. Demora até todos os espíritos que têm uma afinidade com você terem um caminho ou por alguma razão tem tempo para as coisas acontecerem. Então, naquele prazo do desenvolvimento, não era a hora daquela entidade tal chegar até você, mas daqui a 5 anos, quem sabe, ela chega. Então não precisa você estar achando que não é porque eu não consegui receber boiadeiro aqui nesses 5 meses, então eu não tenho boiadeiro, então eu não fiz o desenvolvimento adequado, eu sou ruim como médium, não sei o que. Não é isso, às vezes não é a hora, entende? Tem que ter também essa tranquilidade. Importante no desenvolvimento é você conseguir se consolidar como médium no sentido de se garantir, de conhecer os sinais do seu corpo diante de determinados espíritos, de determinadas forças, determinadas energias. Você saber lidar com isso da melhor forma possível, sem se prejudicar. Você ter um alicerce mesmo, uma coisa sólida, para que você consiga trabalhar da melhor forma possível. Essa é a função do desenvolvimento. E é imprescindível que o sacerdote saiba fazê-lo da forma adequada. É o início de toda a sua vida espiritual, né? É isso, gente. Espero ter ajudado. Beijo grande e até.